Desprezaram a garotinha por ser pequena. Mas ao abrir o capô do caminhão, todos gelaram. Luana Santos empurrava com dificuldade a pesada caixa de ferramentas pela rua empoeirada do bairro industrial de Santo André. Seus 11 anos pareciam ainda menos diante do peso que carregava, mas a determinação em seus olhos escuros revelava uma força que poucos conseguiam enxergar numa menina tão nova. Foi quando chegou à oficina Benedito & Filhos que tudo mudou. Ao abrir o capô do caminhão Mercedes azul que estava parado há 3 dias, ela fez algo que deixou todos os mecânicos presentes completamente paralisados. "Moça, aqui não é lugar de criança", disse Benedito, um homem de 50 anos com barriga proeminente e mãos permanentemente sujas de graxa. "Vai brincar em outro lugar." "Não vim brincar", respondeu Luana, ajeitando a alça da caixa no ombro. "Vim trabalhar." Os 3 mecânicos que estavam na oficina começaram a rir. Carlos, o mais novo deles, bateu na coxa achando graça. "Trabalhar? Você mal consegue carregar essa caixa direito." "É do meu pai", disse ela, colocando a caixa no chão com cuidado. "Josué Santos." O nome fez Benedito parar de rir na mesma hora. Josué era conhecido em todo o bairro como o melhor mecânico da região. Conseguia resolver problemas que outros nem sabiam diagnosticar. "Cadê seu pai?", perguntou Benedito, o tom mudando ligeiramente. "No hospital. Ele teve que ficar lá uns dias." O que Luana não disse foi que Josué havia sofrido um acidente de trabalho grave na semana anterior. Um macaco hidráulico havia falhado enquanto ele trabalhava embaixo de um carro e uma viga de ferro havia caído sobre sua perna. Os médicos disseram que ele ficaria meses sem poder trabalhar. "E o que você quer aqui?", perguntou Marcelo, um mecânico mais velho que mastigava um palito de dente. "O senhor Benedito ligou ontem dizendo que tinha um serviço urgente. Meu pai não pode vir, então eu vim." O silêncio tomou conta da oficina. Depois de alguns segundos, Carlos voltou a rir, agora mais alto. "Gente, vocês estão ouvindo isso? A menina quer fazer o trabalho do pai." "É sobre o caminhão da transportadora Almeida", continuou Luana, ignorando as risadas. "Meu pai disse que vocês precisavam dele hoje." Benedito olhou para o Mercedes azul parado no fundo da oficina. O dono da transportadora, seu Roberto Almeida, havia deixado claro que precisava do veículo funcionando até o final do dia. Era um contrato importante e atrasos custavam dinheiro. "Olha aqui, menina. Sei que seu pai é bom no que faz, mas isso aqui é trabalho de homem. Você tem que estudar, brincar, fazer coisas de criança." "Eu estudo", disse Luana, "mas também sei mexer em motor." "Mexer em motor", repetiu Carlos, balançando a cabeça. "Você nem alcança o capô direito." Era verdade. Luana era pequena mesmo para seus 11 anos. Magra, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, vestia uma camiseta bege que já tinha visto dias melhores e uma calça jeans com marcas de graxa nos joelhos. "Meu pai me ensinou", insistiu ela. "Sei o que fazer." Benedito suspirou. A verdade era que ele estava desesperado. Havia tentado contatar outros mecânicos da região, mas todos estavam ocupados. O caminhão da transportadora Almeida tinha um problema no motor que eles não conseguiam resolver há 3 dias. E Josué era a única pessoa em quem ele confiava para casos difíceis. "Tá bom", disse finalmente. "Mas você só vai olhar. Nada de mexer em nada." Luana concordou com a cabeça e caminhou até o caminhão. Era um Mercedes 1113, modelo antigo, mas bem conservado. A carroceria azul brilhava mesmo com a poeira da estrada, e o motor, ela sabia, era conhecido pela durabilidade. "Qual é o problema?", perguntou. "Ele liga, mas não tem força", explicou Marcelo. "Parece que não está queimando o combustível direito." "Já verificaram os bicos injetores?" Os 3 mecânicos se entreolharam. Era uma pergunta técnica demais para uma criança de 11 anos. "Claro que verificamos", disse Carlos irritado. "Não somos amadores." "E o filtro de combustível?" "Também." "Sistema de alimentação?" "Menina, para de fazer perguntas e deixa a gente trabalhar", disse Benedito, começando a perder a paciência. Luana se aproximou mais do motor. Mesmo sem tocar em nada, ela conseguia ver alguns detalhes que chamavam sua atenção.
O pai havia lhe ensinado a observar antes de mexer em qualquer coisa. Posso abrir o capô? Já está aberto, disse Carlos. Não, o capô interno, da parte elétrica. Benedito hesitou. O que uma menina de 11 anos sabia sobre parte elétrica de caminhão? Só para olhar, insistiu ela. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Benedito acabou concordando, mais por curiosidade do que por acreditar que ela pudesse ajudar. Luana subiu numa caixa para alcançar melhor e começou a examinar os fios e conexões. Quando foi a última vez que vocês mexeram aqui? Perguntou. Ontem, respondeu Marcelo. Trocamos algumas peças. Quais peças? Umas válvulas, uns sensores, coisas do motor. Luana continuou olhando. Havia algo estranho em algumas conexões, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. O pai sempre dizia que motores antigos tinham seus segredos e que às vezes o problema estava onde menos se esperava. Vocês têm as peças velhas que tiraram? Jogamos fora, disse Carlos. Por quê? Só curiosidade. Na verdade, não era só curiosidade. Josué havia lhe ensinado que peças velhas podiam contar uma história. Se estavam gastas além do normal, se tinham marcas estranhas, se pareciam diferentes do que deveriam ser. Nesse momento, a porta da oficina se abriu e entrou Roberto Almeida. Era um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos e uma expressão permanentemente preocupada. Comandava uma das maiores transportadoras da região e não tinha paciência para atrasos. Benedito, como está meu caminhão? Benedito limpou as mãos num pano sujo e foi ao encontro do cliente. Estamos trabalhando nele, seu Roberto. Deve ficar pronto ainda hoje. Deve? Ou vai ficar? Porque eu tenho 3 cargas esperando para sair amanhã cedo, e se esse caminhão não estiver funcionando, vai ficar pronto, pode ter certeza. Roberto olhou para o caminhão e viu Luana ainda debruçada sobre o motor. E essa menina aí, o que está fazendo? É filha de um mecânico que conhecemos. Estava só dando uma olhada. Filha de mecânico? Roberto se aproximou. E o pai dela, onde está? No hospital, respondeu Luana, descendo da caixa. Ele teve um acidente. Roberto a observou por alguns segundos. Havia algo na seriedade da menina que o impressionava. Não parecia estar brincando ali. E você entende de motor? Um pouco, disse ela modesta. O que acha do problema do meu caminhão? Benedito se apressou a intervir. Seu Roberto, nós já identificamos o problema. É só uma questão de tempo para resolver. Eu perguntei para ela, disse Roberto, mantendo os olhos em Luana. Luana olhou para Benedito, que fez um gesto discreto para que ela não falasse nada, mas ela decidiu ser honesta. Tem alguma coisa estranha nas peças novas que vocês colocaram. Estranha como? Não sei explicar direito. Meu pai sempre dizia para desconfiar quando as coisas pareciam diferentes do normal. Roberto se interessou mais ainda. Diferentes como? As marcações nas peças. Parece que não batem com o que deveria ser. Benedito sentiu o sangue subir para o rosto. Menina, não fala bobagem. As peças são todas originais. Eu não disse que não eram, respondeu Luana. Só disse que tinham alguma coisa estranha. Roberto se aproximou do motor e começou a examinar as peças recém-instaladas. Ele não era mecânico, mas dirigia caminhões há mais de 20 anos e sabia reconhecer quando algo não estava certo. De onde vocês compraram essas peças? Do seu Antônio, como sempre, respondeu Marcelo. É nosso fornecedor há anos. E ele estava aqui quando vocês instalaram? Estava. Até ajudou a escolher as peças certas. Luana continuava observando. Havia algo que a incomodava, mas ela não conseguia colocar o dedo exatamente no que era. O pai sempre dizia que quando alguma coisa não parecia certa, geralmente não era mesmo. Posso fazer uma pergunta? Disse ela para Roberto. Claro. O senhor notou quando o problema começou? Foi de uma hora para outra ou foi gradual? Roberto pensou por um momento. Foi estranho. O caminhão estava funcionando perfeitamente pela manhã.
À tarde, quando o motorista foi buscar uma carga, começou a falhar. No mesmo dia? No mesmo dia. Luana olhou para os mecânicos. Problemas que apareciam de uma hora para outra geralmente tinham causas específicas. Não era desgaste natural, era alguma coisa que havia mudado. E vocês mexeram em alguma coisa nesse dia? Não, disse Benedito rapidamente. O caminhão veio aqui já com problema, mas o seu Antônio estava aqui nesse dia? O silêncio que se seguiu foi revelador. Os três mecânicos se entreolharam de uma forma que não passou despercebida nem por Luana, nem por Roberto. Por que essa pergunta? Quis saber Roberto. Meu pai sempre dizia que quando um motor bom para de funcionar de repente, geralmente é porque alguém mexeu em alguma coisa. Está insinuando o quê? Perguntou Benedito irritado. Não estou insinuando nada. Só estou tentando entender. Roberto estava começando a ficar desconfiado também. Conhecia aqueles mecânicos há anos, mas nunca havia tido um problema tão simples que demorava tanto para resolver. Benedito, quero ver essas peças novas de perto. Claro, seu Roberto. Não tem problema nenhum. Mas quando Roberto se aproximou para examinar as peças, Luana viu alguma coisa que fez seu coração disparar. Uma das válvulas tinha uma marca quase imperceptível, uma pequena risca que seu pai havia lhe ensinado a identificar. Seu Roberto, disse ela tentando manter a voz calma. O senhor pode me dar licença por um minutinho? Roberto concordou e se afastou. Luana subiu novamente na caixa e olhou mais de perto a válvula que havia chamado sua atenção. A marca estava lá bem pequena, mas clara para quem sabia o que procurar. Era exatamente o que seu pai havia lhe mostrado 2 semanas antes, quando estavam trabalhando juntos num fim de semana. Uma marca que indicava que a peça era falsificada. Meu pai me ensinou uma coisa, disse ela, descendo da caixa e olhando diretamente para Roberto. Ele disse que existem pessoas que vendem peças falsas e que elas têm marcas específicas para quem sabe procurar. O que você está querendo dizer? Perguntou Roberto. Essa válvula aqui, ela apontou, tem uma marca que meu pai me ensinou a reconhecer. É de peça falsificada. O efeito foi imediato. Benedito ficou vermelho de raiva. Agora é demais. Menina, você está acusando a gente de usar peça falsa? Eu não estou acusando ninguém, disse Luana mantendo a calma. Só estou dizendo o que vi. Roberto examinou a válvula mais de perto. Ele não sabia identificar marcas de falsificação, mas a seriedade da menina o impressionava. Como você sabe disso? Meu pai me mostrou. Ele disse que existe um esquema de peças falsas na região e que alguns fornecedores participam sem as oficinas saberem. Algumas oficinas, corrigiu Carlos nervoso, porque nós não sabemos de nada disso. Nesse momento, a porta da oficina se abriu novamente e entrou Antônio, o fornecedor de peças. Era um homem magro, de óculos com cerca de 50 anos. Carregava uma caixa com peças novas. Trouxe as peças que vocês pediram, disse ele parando ao ver a reunião em volta do caminhão. Seu Antônio, disse Roberto, essa menina aqui está dizendo que as peças que vocês instalaram no meu caminhão são falsificadas. Antônio empalideceu visivelmente. Falsificadas? Isso é absurdo. Todas as minhas peças são originais. Então me explique essa marca aqui, disse Luana, apontando para a válvula. Antônio se aproximou, ajustou os óculos e olhou para onde ela estava apontando. Por alguns segundos não disse nada. Eu não sei do que ela está falando. Meu pai me ensinou que essa marca específica indica que a peça foi feita numa fábrica clandestina no interior de São Paulo, continuou Luana, e que ela costuma falhar em menos de uma semana. Roberto olhou para Antônio com uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que estava pensando. É verdade isso, Antônio? Claro que não. Essa menina não sabe do que está falando. Mas Luana não havia terminado. Já se vocês tirarem a válvula e olharem por dentro, vão ver que o material é diferente também. Mais fraco, mais quebradiço. Como você sabe disso? Perguntou Benedito. Porque meu pai já viu esse tipo de peça antes, e ele me ensinou que quando uma peça falsificada é instalada, ela pode danificar outras partes do motor. A afirmação fez Roberto ficar ainda mais preocupado. Que outras partes? Dependendo da peça,
pode danificar todo o sistema de injeção. E aí, em vez de ser um conserto simples, vira um problema muito mais caro. Antônio tentou sair discretamente, mas Roberto o chamou. Você não vai a lugar nenhum. Quero que tire essa válvula agora e mostre que ela é original. Não precisa tirar nada, protestou Antônio. Todas as minhas peças têm garantia. Então não vai ter problema nenhum em tirar e mostrar, insistiu Roberto. Benedito estava numa situação difícil. Se realmente havia peças falsificadas ali, ele poderia perder não apenas aquele cliente, mas sua reputação inteira. Tudo bem, disse ele. Vamos tirar a válvula e ver. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Enquanto Benedito preparava as ferramentas para remover a válvula, Luana continuou examinando outras peças. O que ela viu a deixou ainda mais preocupada. Tem mais, disse ela. Mais o quê? Perguntou Roberto. Mais peças com marcas estranhas. Aqui, aqui e aqui. Ela apontou para 3 pontos diferentes do motor. Antônio estava cada vez mais nervoso. Começou a dar passos para trás, em direção à porta. Eu tenho que ir. Tenho outras entregas para fazer. Você não vai a lugar nenhum, disse Roberto firmemente. Quero que fique aqui até resolvermos isso. Benedito havia removido a primeira válvula e a trouxe para que todos pudessem examinar. Mesmo sem conhecimento técnico, era possível ver que o material era diferente do que deveria ser. A peça parecia mais frágil, com um acabamento inferior. Isso aqui não é original, disse Roberto. Qualquer pessoa consegue ver. Eu comprei de um fornecedor confiável, gaguejou Antônio. Que fornecedor? Um representante que vem aqui na região. Luana se aproximou da válvula removida e a examinou com cuidado. Havia mais detalhes que confirmavam suas suspeitas. Olhem aqui, disse ela, apontando para uma parte específica. Peças originais têm um número gravado bem pequeno aqui. Esta não tem. Como você sabe disso? Perguntou Marcelo impressionado. Meu pai me mostrou. Ele disse que cada fabricante tem suas marcas e que quem falsifica geralmente não se preocupa com esses detalhes pequenos. Roberto estava furioso. Antônio, quantas peças falsas você vendeu para esta oficina? Eu não sabia que eram falsas. O representante me garantiu que eram originais. E você acreditou sem verificar? Ele tinha documentos, notas fiscais, tudo parecia legal. Luana continuou examinando as outras peças suspeitas. Em cada uma, encontrava pequenos sinais que confirmavam se tratar de falsificações. Marcas ausentes, números errados, materiais de qualidade inferior. Seu Roberto, disse ela, se o senhor quiser que o caminhão funcione direito, vai ter que trocar todas essas peças por originais. E quanto isso vai custar? Benedito fez uma conta rápida na cabeça. Umas R$3.000, pelo menos. Roberto explodiu. R$3.000? Por causa de peças falsas que vocês instalaram no meu caminhão? Nós não sabíamos que eram falsas, protestou Benedito. E isso é problema meu? Vocês são mecânicos. Era obrigação de vocês verificar. A discussão estava ficando acalorada quando Luana teve uma ideia. Posso fazer uma sugestão? Todos olharam para ela. Se o seu Antônio realmente não sabia que as peças eram falsas, ele deve ter ainda as notas fiscais do fornecedor. Com isso, dá para rastrear quem está vendendo peças falsificadas na região. E isso vai ajudar em quê? Perguntou Roberto. Se provarem que o seu Antônio foi enganado também, talvez ele não precise arcar sozinho com o prejuízo. E vocês podem denunciar o esquema para evitar que outras pessoas sejam prejudicadas. A sugestão fez sentido. Antônio, vendo uma chance de se livrar de parte da culpa, concordou imediatamente. Tenho todas as notas na minha loja. Posso buscar agora. Vá buscar, disse Roberto. Mas volte aqui em meia hora. Se não voltar, vou atrás. Enquanto Antônio saía para buscar os documentos, Luana continuou examinando o motor. Havia algo mais que a incomodava, mas ela não conseguia identificar o quê. Posso perguntar uma coisa? Disse ela para Roberto. Claro. O senhor disse que o problema começou de uma hora para outra.
Tem certeza de que não havia nada diferente naquele dia? Roberto pensou com mais cuidado. Agora que você fala... Na verdade, o motorista comentou que o caminhão estava fazendo um barulho estranho pela manhã. Mas à tarde é que começou a falhar mesmo. Que tipo de barulho? Como se alguma coisa estivesse batendo no motor. Luana olhou novamente para o motor, agora prestando atenção em detalhes que havia ignorado antes. E então, viu algo que fez tudo fazer sentido. Eu sei o que aconteceu, disse ela. O quê? Não foi só a instalação de peças falsas. Alguém mexeu em outras coisas também. Ela apontou para uma pequena mangueira que estava ligeiramente solta. Essa mangueira aqui não deveria estar assim, e olhem. Ela mostrou um parafuso que estava em posição diferente do normal. Isso aqui foi mexido recentemente. Benedito se aproximou para ver melhor. Você está certa. Alguém mexeu aqui depois que instalamos as peças. Mas quem teria interesse em sabotar o motor? Perguntou Roberto. Alguém que quisesse disfarçar o fato de que as peças eram falsas, respondeu Luana. Se o motor tivesse outros problemas, ninguém ia suspeitar das peças novas. A revelação deixou todos em silêncio. Não se tratava apenas de um fornecedor vendendo peças falsas. Era um esquema mais elaborado, que incluía sabotagem para esconder as evidências. Mas por que alguém faria isso? Perguntou Marcelo. Para ganhar tempo, explicou Luana. Se o problema parecesse ser outra coisa, o cliente ia embora satisfeito, e quando o motor falhasse de novo, seria culpa de algum outro mecânico. Roberto estava impressionado com o raciocínio da menina. Você tem quantos anos mesmo? 11. E aprendeu tudo isso com seu pai? Ele sempre me levava para o trabalho nos fins de semana. Disse que um dia eu talvez quisesse seguir a profissão dele. E você quer? Luana hesitou. Na verdade, ela nunca havia pensado seriamente nisso. Sempre achou que mecânica era coisa de homem e que ela deveria seguir um caminho diferente. Não sei, disse honestamente. Nunca pensei muito sobre isso. Pois deveria pensar, disse Roberto. Você tem um talento natural. Nesse momento, Antônio voltou com uma pasta cheia de documentos. Parecia mais calmo, como se tivesse se convencido de que realmente não tinha culpa no esquema. Trouxe todas as notas fiscais dos últimos 6 meses, disse ele. Luana examinou os documentos com cuidado. Havia algo estranho nos papéis, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Essas notas fiscais são todas da mesma empresa? Sim, da Metal Peças Liponta. E vocês conhecem essa empresa? Não pessoalmente. O representante que me procurou disse que eles eram novos na região, mas que tinham preços muito competitivos. Preços muito baixos? Perguntou Luana. Bem baixos. Por isso achei que era uma boa oportunidade. Luana olhou para Roberto. Meu pai sempre dizia que quando o preço está muito baixo, geralmente tem alguma coisa errada. E você acha que tem alguma coisa errada aqui? Acho que sim, mas não sei bem o que. Roberto examinou as notas fiscais. Para ele pareciam normais, mas Luana havia demonstrado uma capacidade de observação que o impressionava. O que você acha que devemos fazer? Acho que vocês deveriam falar com outras oficinas da região, ver se elas também compraram peças dessa empresa. Por quê? Porque se for um esquema grande, eles não vão vender só para uma oficina. Vão tentar vender para o maior número possível. A sugestão fez sentido. Benedito conhecia vários outros mecânicos da região e podia facilmente fazer algumas ligações. Vou ligar para o seu João da oficina do centro, disse ele. E para o Mário também. Enquanto Benedito fazia as ligações, Luana continuou examinando o motor do caminhão. Havia mais detalhes que chamavam sua atenção, pequenas coisas que só alguém com muito conhecimento técnico notaria. Encontrei mais uma coisa, disse ela. O que agora? Perguntou Roberto. Tem óleo vazando aqui. Muito pouco, quase imperceptível. Mas está vazando. Óleo vazando é normal em motor velho, disse Carlos. Não nesse lugar, respondeu Luana. E não desse jeito. Isso aqui foi feito de propósito. Ela mostrou um pequeno furo numa junta que parecia ter sido feito com algum objeto pontiagudo. Alguém furou isso aqui para que o óleo vazasse devagar. Em alguns dias, o motor ia travar por falta de lubrificação. A descoberta deixou Roberto furioso. Isso é sabotagem mesmo. Parece que sim,
concordou Luana. Benedito terminou as ligações com uma expressão preocupada. Falei com 3 oficinas. Todas compraram peças da mesma empresa nos últimos meses. E todas estão tendo problemas parecidos. Que tipo de problemas? Motores que funcionam por alguns dias e depois começam a falhar. Clientes reclamando prejuízos. Roberto balançou a cabeça. Isso é um esquema organizado. Não é só um fornecedor vendendo peças ruins por acidente. Luana havia chegado à mesma conclusão. Meu pai sempre dizia que existem pessoas que fazem isso de propósito. Vendem peças falsas baratas e, quando os motores começam a dar problema, oferecem peças melhores por preços normais. Peças normais? Originais. Só que vendidas como se fossem um favor especial. A explicação fez Roberto entender o esquema completo. Primeiro, vendiam peças falsas baratas para atrair clientes. Depois, quando os problemas começavam, voltavam oferecendo peças originais como se fosse uma solução especial, cobrando preços altos. E os mecânicos? A maioria não sabe de nada, disse Luana. Eles também são vítimas do esquema. Antônio, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou. É exatamente isso que aconteceu comigo. O representante voltou na semana passada, oferecendo peças premium para resolver os problemas que alguns clientes estavam tendo. E você comprou? Comprei algumas. Paguei o dobro do preço das outras. Roberto estava cada vez mais impressionado com a perspicácia de Luana. Como você sabe de tudo isso? Meu pai investigou um caso parecido no ano passado. Ele descobriu que existia um esquema assim funcionando em outra região. Por isso, ele me ensinou a identificar as marcas das peças falsas. E o que aconteceu com o esquema que ele investigou? Ele denunciou e os responsáveis foram presos. Mas ele disse que provavelmente iam tentar de novo em outro lugar. E você acha que é o mesmo grupo? Pode ser. Ou pode ser gente que aprendeu com eles. Nesse momento, chegou à oficina uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos loiros presos num coque simples. Era Marlene, mãe de Luana. Luana! Que história é essa de você ter vindo trabalhar aqui? Oi, mãe. Eu estava só ajudando. Ajudando? Você é uma criança. Deveria estar na escola, não numa oficina. Benedito se aproximou de Marlene. Senhora, sua filha nos ajudou muito hoje. Ela descobriu um esquema de peças falsas que estava prejudicando vários clientes. Peças falsas? Roberto se apresentou e explicou rapidamente tudo o que havia acontecido. Marlene ouvia com uma expressão de espanto crescente. Ela aprendeu tudo isso com o Josué? Perguntou. Pelo que ela disse, sim, respondeu Roberto. E posso dizer que ela sabe muito mais do que muitos mecânicos profissionais que conheço. Marlene olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Luana, você não pode sair por aí se metendo em confusão. Eu não me meti em confusão, mãe. Só vim porque o Papa havia prometido que ia consertar o caminhão do seu Roberto. Mas você é criança. Ela pode ser criança, mas salvou meu negócio, disse Roberto. Se não fosse por ela, eu teria um prejuízo enorme e essa oficina teria perdido sua reputação. Marlene ainda estava tentando processar tudo quando chegou mais uma pessoa à oficina. Era seu João, dono de outra oficina da região. Benedito o havia chamado para conversar sobre o esquema de peças falsas. Benedito, que história é essa de peças falsas? João, você comprou peças da Metal Peças Lítida nos últimos meses? Comprei. Por quê? Porque todas são falsificadas. Seu João empalideceu. Como assim falsificadas? Luana se aproximou e mostrou para ele as mesmas marcas que havia identificado antes. Seu João examinou as peças com atenção e balançou a cabeça. Não é possível. Tenho essas peças na minha oficina há semanas. E teve algum problema com elas? Perguntou Luana. Tive... Alguns clientes reclamaram que os carros não estavam funcionando direito depois dos consertos. Que tipo de problema? Falhas no motor, consumo excessivo de combustível, coisas assim. São sintomas de peças falsificadas, explicou Luana. Elas funcionam por algum tempo, mas não têm a qualidade das originais. Seu João estava visivelmente abalado. Isso significa que vou ter que trocar todas as peças que instalei?
Se quiser que os motores funcionem direito, sim, disse Roberto. Mas isso vai me custar uma fortuna. Por isso é importante denunciar o esquema, disse Luana. Se conseguirem provar que vocês também foram enganados, talvez não tenham que arcar sozinhos com o prejuízo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Seu João concordou em juntar forças com Benedito para investigar o esquema. Decidiram que iam procurar outras oficinas da região e também tentar rastrear o representante da Metal Peças Liteda. Alguém tem o telefone desse representante? Perguntou Roberto. Tenho, disse Antônio. Mas na última vez que tentei ligar, dava como número inexistente. E o endereço da empresa? Também tenho, mas nunca fui lá pessoalmente. Luana examinou o endereço na nota fiscal. Meu pai sempre dizia que quando uma empresa só vende através de representantes e nunca recebe clientes na sede, geralmente tem alguma coisa suspeita. Por quê? Porque empresas sérias querem que os clientes conheçam suas instalações. É uma forma de mostrar confiabilidade. Roberto estava cada vez mais convencido de que se tratava de um esquema criminoso bem organizado. Acho que devemos ir até esse endereço e ver o que encontramos. Eu vou com vocês, disse Benedito. Eu também, disse seu João. E eu? Perguntou Luana. Você vai para casa, disse Marlene firmemente. Já fez bastante por um dia. Mas mãe, nada de mas. Você tem aula amanhã e não pode ficar se envolvendo em coisas perigosas. Roberto se dirigiu a Marlene. Senhora, com todo o respeito, sua filha tem um talento excepcional. Ela conseguiu identificar coisas que nós, adultos, não víamos. Eu sei que ela é inteligente, mas ela é uma criança, e lugar de criança é na escola. Mas ela poderia continuar na escola e ao mesmo tempo aprender mais sobre mecânica, sugeriu Roberto. Tenho uma transportadora e sempre preciso de gente qualificada. Ela tem 11 anos. Eu sei. Estou falando do futuro. Se ela quiser, quando terminar os estudos, sempre terá um lugar na minha empresa. Luana olhou para a mãe com esperança. Pela primeira vez, estava considerando seriamente a possibilidade de seguir a profissão do pai. Mãe, posso pelo menos acompanhar vocês até o endereço da empresa? Só para ver? Marlene hesitou. Sabia que a filha havia herdado a curiosidade investigativa do marido e que seria difícil mantê-la longe daquilo. Tudo bem, disse finalmente. Mas você fica no carro. Não desce para nada. Está bem? O grupo se organizou para ir até o endereço da Metal Peças Liteda. Roberto dirigiria seu carro, levando Luana e Marlene. Benedito e seu João iriam em outro veículo, junto com Antônio. O endereço ficava num bairro industrial, a cerca de 20 quilômetros dali. Durante o percurso, Roberto conversou com Luana sobre mecânica e descobriu que ela sabia muito mais do que havia demonstrado na oficina. Seu pai te ensinou sobre sistemas elétricos também? Um pouco. Ele dizia que motor moderno é metade mecânica, metade eletrônica. E sobre diagnóstico de problemas? Ele me ensinou a observar os sintomas e fazer perguntas. Disse que motor não mente. Se você souber fazer as perguntas certas, ele conta exatamente o que está errado. Marlene escutava a conversa com sentimentos mistos. Por um lado, estava orgulhosa da inteligência da filha. Por outro, preocupava-se com o fato de uma menina tão nova estar se envolvendo em assuntos tão sérios. Roberto, você realmente acha que ela tem futuro nessa área? Senhora, com todo respeito, sua filha tem uma intuição para a mecânica que eu nunca vi em ninguém. Nem em mecânicos com décadas de experiência. Mas é uma profissão muito pesada para uma mulher. Os tempos estão mudando, disse Roberto. Cada vez mais mulheres estão entrando em profissões que antes eram só de homens. E com a tecnologia avançando, o trabalho está ficando menos braçal e mais técnico. Luana prestava atenção em cada palavra. Nunca havia pensado sobre essas questões, mas começava a perceber que talvez tivesse realmente um talento especial. Quando chegaram ao endereço indicado, encontraram um galpão vazio com uma placa de aluga-se na frente. Obviamente, a Metal Peças Liteda nunca havia funcionado ali.
Endereço falso, constatou Benedito. Como era de se esperar, disse Roberto. Luana desceu do carro contra as instruções da mãe e se aproximou do galpão. Havia algumas pistas ali que os adultos não haviam notado. Olhem aqui, disse ela, apontando para o chão. Marcas de pneu bem recentes. E daí? E daí que alguém esteve aqui há pouco tempo. Talvez eles tenham usado este lugar antes de abandonar. Ela continuou observando e encontrou algo mais interessante. Tem lixo ali do lado. Papéis jogados. Roberto foi verificar e encontrou alguns documentos rasgados no meio do lixo. Eram fragmentos de notas fiscais e pedidos de compra. Tem alguns nomes aqui, disse ele juntando os pedaços. Parecem ser de outras oficinas da região. Seu João reconheceu alguns nomes. Conheço essas oficinas. Todas compram peças de fornecedores independentes. Isso significa que o esquema é maior do que imaginávamos, disse Luana. Como assim? Eles não estavam vendendo só para vocês. Estavam vendendo para todas as oficinas pequenas da região. A descoberta fez Roberto perceber a dimensão do problema. Se isso for verdade, centenas de veículos podem estar rodando com peças falsificadas. E quando essas peças começarem a falhar todas ao mesmo tempo, vai ser um caos, completou Luana. Marlene estava impressionada com o raciocínio da filha, mas também preocupada com a gravidade da situação. Isso não é coisa para vocês resolverem sozinhos. É caso de polícia. A mãe está certa, concordou Roberto. Mas precisamos ter mais evidências antes de fazer a denúncia. Que tipo de evidências? Uma lista de todas as oficinas que compraram essas peças. O maior número possível de peças falsificadas e, se conseguirmos, alguma informação sobre quem está por trás do esquema. Luana teve uma ideia. Podemos fazer o seguinte. Vocês entram em contato com todas as oficinas que conhecem e perguntam sobre a Metal Peças Liteda. Eu posso ajudar a examinar as peças que eles compraram e identificar quais são falsas. Não, disse Marlene imediatamente. Você não vai ficar rodando por oficinas mexendo em motor. Mas, mãe, nada demais. Se vocês quiserem a ajuda dela, podem trazer as peças suspeitas para a nossa casa. Ela examina lá e vocês levam de volta. A sugestão fez sentido. Era mais seguro e permitia que Luana ajudasse sem se expor demais. Combinado, disse Roberto. Amanhã começamos a fazer contato com outras oficinas. No caminho de volta, Luana ficou pensando em tudo o que havia acontecido naquele dia. Pela manhã, era apenas uma menina preocupada em ajudar o pai hospitalizado. À tarde, estava envolvida na investigação de um esquema de falsificação que poderia afetar centenas de pessoas. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que eu deveria mesmo pensar em ser mecânica? Marlene suspirou. Era uma pergunta difícil, que envolvia não apenas as habilidades da filha, mas também as expectativas da família e as realidades da profissão. Filha, você é muito inteligente. Pode ser o que quiser na vida. Mas você acha que mecânica é uma boa escolha para uma mulher? Acho que o importante é fazer o que se gosta e tem talento. E você claramente tem talento para isso. Mas você também tem talento para muitas outras coisas. Vai bem na escola, gosta de ler, é boa em matemática. Tem um mundo de possibilidades pela frente. Roberto se meteu na conversa. Posso dar uma sugestão? Claro, disse Marlene. Luana poderia continuar estudando normalmente, mas nos fins de semana poderia vir ajudar na minha transportadora. Nada pesado, só observar, aprender, e assim ela vai descobrindo se realmente gosta da área. E se ela gostar? Aí ela pode fazer um curso técnico em mecânica depois do ensino médio. Com o talento que ela tem, seria fácil conseguir uma bolsa de estudos. A ideia agradou a Luana, mas ela sabia que a decisão final seria da mãe. O que você acha, mãe? Marlene pensou por alguns minutos antes de responder. Acho que podemos tentar, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, a escola continua sendo prioridade. Se as notas caírem, para tudo. Está bem. Segundo, nada de mexer em máquinas perigosas ou trabalhos pesados. Combinado. E terceiro, qualquer sinal de que isso está atrapalhando sua infância, para imediatamente.
Luana concordou com todas as condições. Estava animada com a possibilidade de aprender mais sobre mecânica, mas também sabia que precisava provar que conseguia equilibrar tudo. Quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa esperando. Josué havia recebido alta temporária do hospital e estava sentado na varanda com a perna engessada apoiada numa cadeira. "Papa!" gritou Luana correndo para abraçá-lo. "Oi, minha filha. Como foi seu dia?" "Papa, você não vai acreditar no que aconteceu." Luana contou toda a história para o pai, desde sua ida à oficina até a descoberta do esquema de peças falsificadas. Josué escutou tudo com atenção crescente. "Você identificou marcas de falsificação sozinha?" "Lembrei do que você me ensinou sobre aquele caso do ano passado. E encontrou sinais de sabotagem no motor? A mangueira solta, o parafuso mexido e aquele furinho na junta." Josué balançou a cabeça impressionado. "Filha, você fez um trabalho que muito mecânico experiente não conseguiria fazer." "Será que eu realmente tenho talento para isso, Papa?" Josué olhou para a filha com orgulho. "Luana, talento você sempre teve. A questão é se você quer desenvolver ele." "Eu quero. Pelo menos quero tentar." "Então vamos fazer assim", disse Josué. "Enquanto estou me recuperando, você pode me ajudar com alguns serviços leves aqui em casa. Vamos ver como você se sai." "Que tipo de serviços?" "Consertos pequenos, manutenção preventiva, coisas que não exigem muito esforço físico." Marlene concordou com a ideia. Era uma forma de Luana aprender sem se colocar em situações perigosas. Nos dias seguintes, Roberto e os mecânicos da região começaram a investigação do esquema de peças falsas. Descobriram que pelo menos 15 oficinas haviam comprado produtos da Metal Peças Lita e que centenas de veículos estavam rodando com peças falsificadas. Luana ajudava examinando as peças suspeitas que eram trazidas para sua casa. Sua capacidade de identificar falsificações impressionava a todos, e logo ela se tornou uma referência na região para esse tipo de diagnóstico. Uma tarde, Roberto chegou em casa com uma notícia importante. "Luana, conseguimos rastrear o representante da Metal Peças." "Como?" "Um dos mecânicos lembrou que ele havia deixado um cartão de visita com um número de telefone diferente. Ligamos e o número existe." "E aí?" "Marcamos uma reunião com ele para amanhã. Vamos fingir que somos uma oficina interessada em comprar peças." "Boa ideia. Mas vocês vão ter cuidado, né?" "Claro. E você vai ficar longe disso. É coisa muito perigosa para uma criança." Luana concordou, mas no fundo estava curiosa para saber como a história ia terminar. No dia seguinte, Roberto e Benedito se encontraram com o representante num café no centro da cidade. O homem se apresentou como Paulo Silva e disse representar várias empresas de autopeças. "Vocês estão interessados em que tipo de produto?" perguntou Paulo. "Peças para motores diesel", disse Benedito. "Nossa oficina atende principalmente caminhões e ônibus." "Ótimo. Tenho produtos excelentes com preços muito competitivos." Paulo mostrou um catálogo com dezenas de peças, todas com preços bem abaixo do mercado. "Como vocês conseguem preços tão baixos?" perguntou Roberto. "Compramos diretamente do fabricante sem intermediários. E como nossa empresa está crescendo, conseguimos negociar volumes maiores." "E a qualidade?" "Todas as peças têm garantia de 6 meses. Se der qualquer problema, trocamos sem custo." Roberto e Benedito fizeram várias perguntas técnicas e Paulo respondeu a todas com segurança. Parecia realmente entender do assunto. "Vocês podem nos mostrar as instalações da empresa?" perguntou Benedito. Paulo hesitou por um momento. "No momento estamos mudando de sede, mas posso arranjar uma visita na próxima semana." "E se quisermos fazer um pedido hoje?" "Sem problema. Posso entregar em 48 horas." Roberto e Benedito decidiram fazer um pedido pequeno para testar. Paulo ficou satisfeito e disse que entraria em contato no dia seguinte para confirmar a entrega. Quando saíram do café, Roberto ligou imediatamente para Luana. "E aí, como foi?" "O cara parece profissional. Sabe falar das peças, tem catálogo organizado. Se eu não soubesse da verdade, compraria dele sem problema." "Ele suspeitou de alguma coisa?"
Não pareceu. Ficou até animado com o pedido. E agora? Agora esperamos a entrega. Se ele trouxer peças falsas, temos nossa prova. Luana estava ansiosa para saber o resultado. Passou os 2 dias seguintes ajudando o pai com pequenos consertos e estudando mais sobre identificação de peças falsificadas. Josué ficava impressionado com a rapidez com que ela aprendia. Filha, você tem mesmo um dom para isso. Você acha, papa? Tenho certeza. Em 2 semanas, você aprendeu coisas que levei anos para dominar. É porque você é um bom professor. Não é só isso. Você tem uma intuição natural para entender como as máquinas funcionam. Na manhã da entrega das peças, Roberto ligou para Luana. Ele chegou. Está descarregando as peças na oficina agora. Posso ir ver? Pode, mas fica de longe. Não queremos que ele desconfie de nada. Luana pediu para a mãe levá-la até a oficina. Quando chegaram, Paulo estava terminando de descarregar as peças de uma van branca. São essas as peças que vocês pediram, disse ele para Benedito. Tudo original, com nota fiscal. Ótimo, vamos conferir. Paulo se despediu e foi embora. Assim que ele saiu, Roberto fez sinal para Luana se aproximar. Agora é sua vez. Vamos ver se essas peças são originais ou falsas. Luana examinou as peças uma por uma. Não demorou muito para encontrar as marcas que procurava. Todas falsas, disse ela. Mesmas marcas de identificação das outras. Tem certeza? Absoluta. Olhem aqui, aqui e aqui. Ela apontou para os sinais reveladores. Esse cara está vendendo as mesmas peças falsificadas que vocês compraram antes. Roberto tinha a prova que precisava. Paulo Silva estava conscientemente vendendo peças falsificadas, usando uma empresa fantasma e documentos falsos. Agora sim podemos fazer a denúncia, disse ele. Mas primeiro vamos reunir todas as evidências, sugeriu Luana. Todas as peças falsas que encontramos, os depoimentos dos mecânicos prejudicados, os documentos da empresa fantasma. Por que tudo isso? Meu pai sempre dizia que quando se vai denunciar alguém, tem que ter provas suficientes para que a pessoa não escape por tecnicalismos jurídicos. Roberto concordou. Passaram os próximos dias organizando todas as evidências e conseguindo depoimentos de outros mecânicos e clientes prejudicados. Quando finalmente fizeram a denúncia, tinham um dossiê completo que mostrava a extensão do esquema de falsificação. A polícia ficou impressionada com a qualidade das evidências reunidas. Quem organizou toda essa investigação? Perguntou o delegado. Foi um trabalho em equipe, disse Roberto. Mas quem identificou as peças falsas e descobriu o esquema foi a filha do Josué Santos. A filha do Josué? Quantos anos ela tem? 11. O delegado não acreditou. 11 anos? E ela entende de peças de motor? Entende melhor que muito mecânico profissional, garantiu Roberto. A investigação policial confirmou tudo o que Luana e os mecânicos haviam descoberto. Paulo Silva era realmente parte de um esquema criminoso que atuava em várias regiões do estado, vendendo peças falsificadas através de empresas fantasmas. Quando Paulo foi preso, tentou negar tudo, mas as evidências eram incontestáveis. Além das peças falsas, foram encontrados em sua casa documentos que comprovavam conexões com uma rede de falsificação bem estruturada. A história da menina de 11 anos, que desbaratou um esquema de peças falsas, se espalhou rapidamente pela região. Jornais locais publicaram matérias sobre o caso, e Luana se tornou uma pequena celebridade. Mas para ela, o mais importante era o reconhecimento do próprio talento. Pela primeira vez, estava realmente considerando seguir a profissão do pai. Roberto cumpriu sua promessa e ofereceu a Luana um estágio em sua transportadora. Todos os fins de semana, ela ia trabalhar com os mecânicos da empresa, sempre sob supervisão e fazendo apenas tarefas adequadas para sua idade. Seu talento para diagnóstico se desenvolveu rapidamente. Em poucas semanas, ela conseguia identificar problemas em motores apenas ouvindo o barulho que faziam. Papa, acho que encontrei minha vocação, disse ela uma tarde, depois de ajudar a resolver um problema complexo num motor de caminhão. Tem certeza? Tenho. Gosto de descobrir como as coisas funcionam, gosto de resolver problemas.
e acho que tenho mesmo talento para isso. Josué sorriu. Então vamos em frente. Mas sem pressa. Você ainda tem muito tempo para aprender e se decidir definitivamente. E se eu quiser fazer faculdade de engenharia mecânica depois? Melhor ainda, vai ser uma mecânica completa, que entende tanto a prática quanto a teoria. Marlene, que no início estava preocupada com a escolha da filha, começou a se orgulhar cada vez mais. Via como Luana estava amadurecendo com a responsabilidade e como se destacava em tudo o que fazia. 2 meses depois do caso das peças falsas, chegou uma notícia que surpreendeu a todos. Uma grande montadora de veículos havia oferecido uma bolsa de estudos para Luana, que incluía um curso técnico em mecânica e a garantia de emprego depois da formatura. É uma oportunidade única, disse o representante da empresa. Raramente vemos alguém tão jovem com tanto talento para diagnóstico automotivo. Mas ela tem apenas 11 anos, disse Marlene. Por isso mesmo, temos tempo para moldá-la e ensinar tudo o que ela precisa saber. Quando se formar, será uma das melhores profissionais do país. Luana ficou tentada com a oferta, mas decidiu conversar com a família antes de tomar qualquer decisão. O que vocês acham? Acho que é uma oportunidade incrível, disse Josué. Mas você não precisa se decidir agora. Como assim? Você pode continuar estudando normalmente, aprendendo mecânica nos fins de semana, e quando terminar o ensino médio, decide se quer aceitar a bolsa ou seguir outro caminho. E se eu mudar de ideia? Aí segue outro caminho. Você é inteligente e tem talento para muitas coisas. A conversa tranquilizou Luana. Não precisava tomar uma decisão definitiva agora. Podia continuar explorando suas habilidades e descobrindo do que realmente gostava. Nos meses seguintes, ela se tornou uma presença constante na transportadora de Roberto. Todos os mecânicos da empresa já a conheciam e respeitavam suas opiniões técnicas. É impressionante, comentou Marcelo, um dos mecânicos mais experientes. Ela consegue identificar problemas que eu levo horas para descobrir. É um talento natural, concordou Roberto. Raramente se vê isso. Um dia chegou à transportadora um caminhão com um problema que ninguém conseguia resolver. O motor funcionava bem na maioria das situações, mas falhava sempre que o veículo subia uma ladeira específica. Já checamos tudo, disse o mecânico responsável. Sistema de injeção, filtros, sensores, tudo está funcionando perfeitamente. E só falha nessa ladeira? Perguntou Luana. Só nessa. Em outras subidas funciona normal. Luana pensou por alguns minutos. Vocês verificaram a bomba de combustível? Verificamos. Está funcionando dentro dos parâmetros. E a pressão do combustível em diferentes inclinações? O mecânico parou para pensar. Não verificamos isso especificamente. Pode ser que a bomba funcione bem no plano, mas não consiga manter a pressão quando o tanque fica inclinado de uma forma específica. Era uma hipótese inteligente. Testaram a pressão do combustível em diferentes inclinações e descobriram que Luana estava certa. A bomba tinha uma falha que só se manifestava numa angulação específica. Como você pensou nisso? Perguntou o mecânico. Meu pai sempre dizia que quando um problema só acontece numa situação específica, tem que pensar no que é diferente nessa situação. E você pensou na inclinação do tanque. Pensei em tudo que muda quando o caminhão sobe uma ladeira. Pressão do motor, temperatura, inclinação, e a inclinação do tanque era a única coisa que não tinham testado. O caso reforçou ainda mais a reputação de Luana como uma diagnosticadora excepcional. Roberto decidiu que era hora de formalizar sua participação na empresa. Luana, quero fazer uma proposta para você e sua família. Que tipo de proposta? Quero contratá-la oficialmente como consultora técnica da empresa. Meio período, só nos fins de semana, com salário e tudo. Mas eu tenho só 11 anos. Legalmente você seria registrada como aprendiz. É uma categoria especial para menores que demonstram aptidão excepcional. Luana ficou emocionada com a proposta. Seria seu primeiro emprego oficial e numa área de que realmente gostava. Posso conversar com meus pais? Claro. Mas quero que saiba que não é uma proposta, por favor. É porque você realmente agrega valor à empresa. Em casa,
Josué e Marlene ficaram orgulhosos da proposta, mas também preocupados com as responsabilidades que isso traria. Ela é muito nova para ter um emprego, disse Marlene, mas é uma oportunidade única de aprender e se desenvolver, argumentou Josué. E se atrapalhar os estudos? Podemos fazer um acordo, sugeriu Luana. Se minhas notas caírem, largo o emprego e volto só a estudar. Depois de muito conversar, decidiram aceitar a proposta, mas com condições rígidas sobre horários e responsabilidades. O primeiro dia de Luana como funcionária oficial da transportadora foi marcante. Ela chegou cedo, vestindo um macacão adaptado ao seu tamanho, e foi apresentada oficialmente a toda a equipe. Esta é nossa nova consultora técnica, disse Roberto. Sei que ela é jovem, mas tem um talento excepcional. Espero que todos a tratem com o respeito que ela merece. Alguns funcionários mais velhos ficaram céticos no início, mas rapidamente reconheceram as habilidades de Luana quando ela resolveu problemas que eles não conseguiam diagnosticar. Em pouco tempo, ela se tornou uma peça fundamental da equipe. Clientes começaram a pedir especificamente para que ela examinasse seus veículos quando havia problemas complexos. A menina tem um dom, comentava seu Antônio, um cliente antigo da transportadora. Ela olha para o motor e parece que vê coisas que a gente não vê. É verdade, concordava Roberto. Nunca vi nada igual. Um ano depois do caso das peças falsas, Luana já era conhecida em toda a região como uma especialista em diagnóstico automotivo. Oficinas de outros municípios começaram a procurá-la para casos difíceis. Papa, às vezes eu não acredito que tudo isso começou quando você teve que ir para o hospital, disse ela uma tarde. A vida é assim, filha. Às vezes, os problemas abrem portas que a gente nem sabia que existiam. Você se arrepende de ter me ensinado mecânica? Me arrepender? Nunca. Fico orgulhoso todos os dias de ver como você se desenvolveu. E se eu quiser fazer faculdade de engenharia? Vai fazer. Com o talento que você tem e a experiência prática que está ganhando, vai ser uma das melhores engenheiras do país. Luana sorriu. Tinha apenas 12 anos, mas já sabia exatamente o que queria fazer da vida. E o mais importante, tinha a certeza de que era capaz de conseguir. Na escola, seus colegas a viam como uma celebridade. A história da menina que desbaratou um esquema criminoso havia se espalhado, e muitos a admiravam pela coragem e inteligência. Luana, é verdade que você trabalha numa transportadora? Perguntou uma colega. É verdade, mas só nos fins de semana. E você realmente consegue consertar caminhão? Não conserto sozinha. Ajudo a descobrir qual é o problema e os mecânicos consertam. Mas como você aprendeu tudo isso? Meu pai me ensinou. E depois fui aprendendo na prática. As professoras também ficavam impressionadas com a maturidade que Luana havia desenvolvido. Suas notas continuavam excelentes e ela conseguia equilibrar bem os estudos com o trabalho. Ela é um exemplo de como é possível conciliar diferentes interesses, comentava a professora de matemática. E ainda por cima se destaca em tudo. Um dia, chegou à transportadora um caso que testaria ao máximo as habilidades de Luana. Um cliente trouxe um caminhão que estava apresentando uma série de problemas aparentemente desconexos: superaquecimento, perda de potência, consumo excessivo de combustível e ruídos estranhos no motor. Já levei em 5 oficinas diferentes, disse o cliente desanimado. Cada uma identificou um problema diferente, consertou. E os outros problemas continuaram. Que problemas eles identificaram? Perguntou Luana. Um disse que era o radiador, outro que era o filtro de ar, outro que era problema no sistema de injeção. E funcionou temporariamente? Funcionou por alguns dias, mas depois os problemas voltaram. Luana examinou o caminhão com mais cuidado do que nunca. Havia algo estranho ali, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Posso fazer algumas perguntas sobre o histórico do veículo? Claro. Quando os problemas começaram? Há uns 2 meses. Foi gradual ou de repente? Gradual. Primeiro foi só o superaquecimento. Depois os outros problemas foram aparecendo. O senhor fez alguma modificação no caminhão recentemente? Não. Quer dizer, instalei um sistema de som novo há uns 3 meses. Luana prestou atenção nessa informação. Que tipo de sistema de som?
Um bem potente, com amplificador, subwoofer, essas coisas. E quem instalou? Um cara que um amigo me indicou. Disse que entendia bem do assunto. Luana pediu para examinar o sistema de som. Era realmente potente, com vários amplificadores e uma instalação elétrica complexa. Seu Roberto, pode me ajudar a verificar uma coisa? Claro. Quero testar se há alguma interferência entre o sistema de som e os sistemas do motor. Era uma hipótese ousada. A maioria dos mecânicos não pensaria numa conexão entre sistema de som e problemas de motor. Eles desconectaram temporariamente o sistema de som e fizeram alguns testes. Para surpresa de todos, vários dos problemas diminuíram significativamente. Não é possível, disse o cliente. Como um som pode afetar o motor? Se a instalação elétrica não foi feita corretamente, pode haver interferência eletromagnética, explicou Luana. Isso pode confundir os sensores do motor e causar vários problemas. Mas os mecânicos que examinaram o caminhão não perceberam isso, provavelmente porque eles não pensaram numa conexão entre as duas coisas. E também porque os problemas não acontecem sempre, só quando há interferência. Chamaram um eletricista especializado em sistemas automotivos que confirmou o diagnóstico de Luana. A instalação do som havia sido feita de forma inadequada, causando interferências que afetavam vários sistemas do motor. Menina, você é um gênio, disse o cliente admirado. 5 oficinas não conseguiram descobrir isso, e você achou em algumas horas. É questão de fazer as perguntas certas, disse Luana, repetindo uma frase que havia aprendido com o pai. O caso do sistema de som reforçou ainda mais a reputação de Luana. Logo, ela estava recebendo convites para dar palestras em escolas técnicas e até em universidades. Papa, me convidaram para dar uma palestra na universidade sobre diagnóstico automotivo. Sério? Sério. Querem que eu fale sobre como identificar problemas complexos em motores. Josué ficou emocionado. Filha, quando eu comecei como mecânico, nunca imaginei que minha filha ia dar palestras para engenheiros. Você que me ensinou tudo. Eu te ensinei o básico. O resto você desenvolveu sozinha. A palestra na universidade foi um sucesso. Luana falou para uma plateia de estudantes de engenharia mecânica e professores, mostrando casos reais que havia resolvido e explicando seu método de diagnóstico. A chave está em não se limitar ao óbvio, disse ela. Quando um motor tem problema, ele está tentando nos contar alguma coisa. Temos que saber escutar. Os estudantes fizeram várias perguntas técnicas e Luana respondeu a todas com segurança. No final, recebeu uma ovação de pé. Esta menina tem futuro brilhante pela frente, comentou um dos professores. Com essa idade já demonstra uma compreensão de sistemas mecânicos que muitos profissionais não têm. Depois da palestra, Luana foi procurada por vários estudantes que queriam saber mais sobre sua trajetória. Como você aprendeu tudo isso tão nova? Perguntou uma estudante. Comecei ajudando meu pai e nunca parei de fazer perguntas. Acho que a curiosidade é mais importante que qualquer outra coisa. E você sempre soube que queria trabalhar com mecânica? Na verdade, não. Descobri por acaso quando tive que substituir meu pai numa emergência. Mas depois que comecei, vi que realmente gostava. Que conselho você daria para quem está começando na área? Observem muito e façam muitas perguntas, e nunca se contentem com a primeira resposta. Às vezes, o problema real está escondido atrás do problema óbvio. Nos meses seguintes, Luana continuou se desenvolvendo profissionalmente. Sua reputação se espalhou além da região, e ela começou a receber consultas de outros estados. Roberto decidiu expandir os serviços da transportadora para incluir consultoria técnica especializada, tendo Luana como principal diferencial competitivo. Você se tornou nossa marca registrada, disse ele. Temos clientes que vêm de longe só para que você examine seus veículos. Isso me deixa com um pouco de medo, admitiu Luana. Por quê? E se um dia eu não conseguir resolver um problema? E se decepcionar as pessoas? Luana, você tem 13 anos e já resolveu centenas de casos complexos. É normal que às vezes você não consiga resolver tudo. Ninguém consegue. Mas as pessoas esperam muito de mim. E você tem correspondido às expectativas. Mas lembre-se,
Você ainda está aprendendo. Tem muito tempo para se desenvolver ainda mais. A conversa tranquilizou Luana. Às vezes, ela se esquecia de que ainda era muito jovem e que tinha muito tempo para crescer profissionalmente. Um dia, chegou à transportadora um caso que seria particularmente significativo para ela. Uma cliente trouxe um carro antigo, um Fusca 1975, que havia pertencido ao seu falecido marido. Ele adorava este carro, disse a senhora, com lágrimas nos olhos. Cuidava dele como se fosse um filho. Mas depois que ele partiu, o carro começou a dar problemas e nunca mais funcionou direito. Que tipo de problemas? Perguntou Luana. Não liga direito, faz barulhos estranhos, solta fumaça. Já levei em várias oficinas, mas ninguém consegue deixar ele como era antes. Luana examinou o Fusca com carinho especial. Sabia que aquele carro representava muito mais que um meio de transporte para aquela senhora. O que ela encontrou a deixou triste. O carro havia sido consertado tantas vezes, com peças inadequadas e serviços mal feitos, que estava quase irreconhecível por dentro. Senhora, posso ser honesta com a senhora? Claro, minha filha. Este carro foi muito maltratado pelas oficinas que a senhora procurou. Tem muita coisa errada que vai ser difícil de consertar. A senhora começou a chorar. Então não tem mais jeito? Tem jeito sim, mas vai dar muito trabalho e vai custar caro, porque praticamente tudo tem que ser refeito. Quanto custaria? Luana fez uma estimativa mental dos custos e percebeu que seria muito caro para uma senhora idosa. Senhora, posso fazer uma proposta? Que proposta? Se a senhora não tiver pressa, eu posso consertar o carro nas minhas horas vagas, cobrando só o preço das peças. Seria um projeto pessoal meu. Por que você faria isso? Porque sei o quanto este carro significa para a senhora. E porque seria um desafio interessante para mim. A senhora ficou emocionada. Minha filha, você é um anjo. Roberto apoiou a ideia de Luana. Seria uma oportunidade excelente para ela aprender sobre carros antigos e desenvolver ainda mais suas habilidades. O projeto do Fusca durou vários meses. Luana trabalhava nele todos os fins de semana, sempre sob supervisão de mecânicos mais experientes para as partes mais perigosas. Pouco a pouco, ela foi restaurando o carro à sua condição original. Cada peça era escolhida com cuidado, cada ajuste era feito com precisão. Papa, estou aprendendo muito com este projeto, disse ela uma tarde. O que está aprendendo? Que mecânica não é só consertar problemas, é também preservar história, cuidar de coisas que são importantes para as pessoas. É uma lição importante, concordou Josué. Às vezes esquecemos que por trás de cada veículo tem uma história humana. Quando o Fusca finalmente ficou pronto, a transformação foi impressionante. O carro estava funcionando como novo, com o motor ronronando suavemente e todos os sistemas funcionando perfeitamente. A entrega do carro foi um momento emocionante. A senhora não conseguia parar de chorar quando viu o Fusca restaurado. Está igualzinho como meu marido deixava, disse ela. Você trouxe ele de volta para mim. Foi um prazer trabalhar neste projeto, disse Luana. Aprendi muito. Quanto eu devo para você? Só o preço das peças, como combinamos. A senhora insistiu em pagar mais, mas Luana se recusou. Para ela, a satisfação de ver o carro funcionando perfeitamente era pagamento suficiente. O caso do Fusca se tornou um marco na carreira de Luana. Demonstrou que ela não tinha apenas habilidades técnicas, mas também sensibilidade para entender o valor emocional dos veículos. Fim da história. Agora conte para nós o que achou da história de Luana e como ela conseguiu superar todos os preconceitos. Você acredita que determinação e talento são suficientes para quebrar barreiras? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou da história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta.